Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é oficialmente o nosso último bom dia, boa tarde, boa noite. Talvez vocês me vejam por aí, né? Em algum material de segunda fase, não sei. Mas, né, oficialmente, esse é o nosso último bom dia, boa tarde, boa noite da turma de 2020. Gente, acabou. Acabou não, né? Acabou de começar a aula, mas daqui a pouco a gente vai falar acabou real oficial. E hoje, para fechar, a gente vai falar de um tema que o Enem gosta bastante, né? Que é o tema de biotecnologia. Hoje, como vocês podem perceber, não estou com nenhuma coroa de flores, nem orelhas de gato, né? Hoje a gente veio clean, né? Apenas com um brinquinho de bolinha. Que não vai aparecer na foto, na gravação, mas tudo bem. Seguimos firmes e fortes juntos e shallow now, tá? Hoje, então, a gente vai falar de biotecnologia. Mas, Carol, o que é biotecnologia? Cadê que não passa? Tá botada pela tecnologia, também não foi. Biotecnologia, gente, é o uso de conhecimentos sobre os processos biológicos e sobre as propriedades dos seres vivos, com a finalidade de resolver problemas e criar produtos de utilidade. Ou seja, o que a biotecnologia faz? Biotecnologia vai explorar as possibilidades dentro dos processos que a gente conhece, que a gente não conhece ainda, que vai conhecer eventualmente, e esses processos eles podem ser benéficos de alguma forma. Tá? A gente vai ver alguns exemplos. Então, a biotecnologia, ela é o conjunto, né? Ela parte de dois pontos importantes, né? Que você tem o conhecimento, e esse conhecimento, ele é proveniente da ciência, da tecnologia, então são feitas pesquisas, desenvolvimentos, enfim, e eles geram conhecimento. Esse conhecimento, ele é aplicado em agentes biológicos, né? E esses agentes biológicos, eles podem ser organismos, células, organelas, moléculas, enfim, né? Ai, nossa, eu vou fazer sei lá, vou pegar um organismo e vou desenvolver e eu vou aplicar conhecimentos nele e vai acontecer uma coisa boa, uma coisa importante. E isso dá ali, você funde na biotecnologia e como produto, né, a gente tem fazer produtos úteis e resolver problemas, né? Quais problemas a gente poderia resolver? Isso eu vou contar daqui a pouco. E fazer produtos úteis também. Você usa biotecnologia, assim, em muita coisa, né? Mas aqui a gente tem alguns usos principais, como na indústria química e farmacêutica, nas indústrias de alimentos, tratamento de água, ar e lixos residuais, indústria de papel, produção de combustível, indústria de ração animal, bebidas, etc. Vocês estão vendo tudo aqui o canto da tela, né? Vocês estão vendo todo o spoiler. Tô ficando nervosa, não era pra ver spoiler. Mas aí, né? Vamos continuar aqui, né? Riso nervoso. Tá tomando um pouquinho de água. O que acontece? Quando você pensa em biotecnologia, quando você pensa em, sei lá, biotecnologia, né? Aí se pensa, ai não, você pode pensar muito em transgênico, né? Que bate na nossa cabeça transgênico. Ah, porque o Doritos é transgênico. Porque a soja é transgênica. Ah, não sei o quê. Mas às vezes, muitas vezes pouco se sabe sobre o que é esse transgênico ou até mesmo os OGMs. Os OGMs deles não são tão conhecidos de nome como os transgênicos, por exemplo, né? E a gente tem uma frase principal. Todo transgênico é um OGM, mas nem todo OGM é um transgênico. Primeiro, o que é um OGM? Um OGM, ele é um organismo geneticamente modificado, tá? O organismo geneticamente modificado é um grupo grande e transgênico é um pedaço dele. Por isso que todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Aí você pensa, meu Deus, qual é a diferença, né? Fala, meu Deus, tá, todo mundo mexe com o gene de todo mundo? Não, calma aí. O OGM, né, o organismo geneticamente modificado, primeiro que esse termo ele é definido de uma maneira, legislativamente, né? Então tem uma lei que define o OGM e o OGM ele é um ser vivo que teve seu material genético modificado por engenharia genética. Essa modificação ela pode se dar em várias escalas, tá? Já o transgênico
é um organismo, enfim, que ele possui um material genético, que ele é implantado nele, um material genético que não é dele, basicamente, né? Então vem coisa de fora, então eles recebem uma transferência artificial de uma coisa de fora. Ah, eu tenho sei lá, deixa eu ver. Ah, deixa eu pensar em um exemplo, sem ser os exemplos que eu já planejei. Ai, sei lá, eu tenho um bicho aqui, e esse bicho, ele não... Bicho não, vai. Ai, que droga. Não, guarda que eu vou falar daqui a pouco, que eu não quero dar spoiler. E aí, tudo bem. Aí você tem ali o transgênico, então o transgênico que recebeu material de fora, né? Ele recebeu uma transferência artificial de uma coisa exógena, né? Que a gente pode dizer. Aquele material não pertencia a ele. Já o OGM pode pertencer ou não, né? E aí, quando esse OGM ele recebe um material de fora também, ele passa, além de ser um OGM, ele passa a ser um transgênico, tá? Aí você fala, nossa, você falou, mas eu não entendi nada, né? É preciso de um exemplo prático, né? Pois bem, vamos lá para um OGM. Eu tenho uma bactéria, né, minha bactéria querida, né? Vamos dizer que isso aqui é a bactéria. E aí, essa bactéria, ela sofreu algumas modificações nela, só que não teve um material de fora que entrou. Então, por exemplo, a bactéria ela tem seu material genético, esse material genético ajuda na produção de proteínas, não sei o quê, porque a gente tem ali uma síntese proteica nas bactérias, né, que ainda não, porque existem ribossomos, e se tem ribossomo tem síntese proteica, e aí vocês viram lá na matéria de citogenética como que a gente faz uma proteína. Então, a gente vai lá no núcleo da célula, tira, tá o DNA, aí o DNA ele é desnovelado, digamos assim, e a gente tira uma faixinha desse DNA, um pedaço, que chama RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele contém informações que vão ser traduzidas e transcritas posteriormente para que a gente consiga fazer uma proteína. Só que isso é uma coisa sempre da bactéria. Aí vamos supor que você, geneticista, você foi mexer nessa bactéria. Então você modificou essa bactéria de uma maneira que, por exemplo, ela fez essa transcrição, né? Ela tem lá um gene, aí ela vai transcrever esse gene. Só que isso acontece num ritmo assim, um ritmo negócio meia boca, né? Só que aí você falou assim, não, vamos mexer nisso aqui. E aí, quando você mexeu nisso, ela passou a expressar aquele gene muito, muito, muito mais vezes. E vamos supor que o produto de interesse daquele gene fosse, como é que eu posso dizer? Fosse muito relevante economicamente. Então, tipo, nossa, aquela bactéria, ela produz um negócio que dá pra fazer um medicamento muito bom. Então, você consegue produzir isso em uma escala bem maior, né? E aí a gente tem o transgênico, né? Qual é a diferença do transgênico? Vocês devem ter ouvido falar muitas vezes, né? Acho que é o principal exemplo de que a soja que a gente tem hoje circulando no mercado, ela é transgênica. Isso, gente, eu não sou parte da área do agropop, agrotech, agrotudo, mas é uma aplicação econômica interessante. Gente, não me cancelem, por favor. A aplicação econômica é interessante do ponto de vista que você tem lá a soja, né? Só a sojazinha, soja convencional. Ela não tem nenhum BO genético, nem nada. Ela tá lá existindo. Só que quando ela é plantada, ela é bem suscetível à ação das ervas daninhas, né? Então elas vão danificar a plantação e tudo mais. A gente vai ter uma deficiência na colheita, e aí, o que acontece? Quando essa soja convencional, ela sofre algumas alterações genéticas, o que vai acontecer? Ela vai se tornar resistente a herbicidas que você utiliza para combater essas ervas daninhas. Então, você consegue usar esse herbicida, não tem prejuízo para a planta e você consegue resolver o problema das ervas daninhas, tá? Mas ela só ficou resistente porque implantaram nela material genético de fora, enfim, que passou a constituir o material genético dela, alguma coisa assim. E isso fez com que ela adquirisse essa resistência, tá? Uma resistência que ela não encontraria antes, tudo bem? Mas assim, outro ponto, isso pode ser prejudicial em alguns aspectos, considerando, sei lá,
que você perde a diversidade em algumas situações, né? Porque você tá criando. Como é que eu posso dizer? Você tá criando coisas padronizadas, tá? E é que entra aqui algumas técnicas em engenharia genética, né? Então, o que acontece? A gente tem algumas técnicas, de fato, como já está escrito no slide, de uma cor fofinha, e a gente tem algumas técnicas em engenharia genética, né? E as duas principais são o método convencional e uma modificação genética. O que é esse método convencional? Vamos supor que eu tenha duas plantas. Uma planta, ela dá frutos bons, mas ela não é resistente à ação de predadores. E a outra planta, ela dá frutos muito ruins, mas ela é muito resistente a predadores. O que a galera da engenharia genética faz? Cruza essas duas plantas, de modo que a gente consiga pegar uma porção dessas cepas não, cepas, a gente tá falando bactéria, que a gente consiga pegar uma parte desse cruzamento, né? Vamos supor que sei lá, a característica vamos fazer a genética aqui. Não, mentira, não vou fazer genética não. Ou vamos, não sei, vocês querem fazer genética? Então vocês não vão falar pra mim que vocês querem fazer genética. Calma aí. Nada pra fazer, né, gente? Vamos desenhar. O que acontece? Ó, desenhar. Ai, não vou desenhar, que preguiça. Ó, a gente tem... Meu Deus, não é isso que eu queria. Confusa com a tecnologia. Mas então, ó, vamos fazer aqui, vamos fazer até um exercício de genética, né? Risos. Odeio, mais ou menos. Porque é muito chato. Não é chato, eu acho genética particularmente difícil. Tá, vamos lá. Você tem, então, uma planta. Vamos supor que a azão é a característica do fruto bom e Bzinho a característica da resistência, né? Azão super resistente, azão fruto bom, Bzinho planta baixa, com baixa resistência. E aí ela cruza com uma planta que é azinha, né? Tem um gene azinho e não sei o que, e um bezão, porque ó, bezão, porque ela é resistente, né? Ó, vou colocar aqui no canto. Azão, o fruto. Gente, eu sou idosa. Fruto top, fruto bom. E o bezão resistente. Ou seja, queremos uma planta que seja azão bezão, certo? Que ela tenha um fruto bom e que ela seja resistente. O que a gente vai fazer? A gente vai cruzar lá no quadrado de Pini. Então a gente tem de um lado a azão. Viu como a biotecnologia tá diferente? Azinho. Eu acho que vai dar ruim esse cruzamento. Mentira, não vai. Não é assim que faz, não. Tô ficando louca. Não. Calma, vamos ver. Azão, bezão. Gente, acontece. Não é o ideal, mas acontece. Vai dar ruim aqui. Ó, azão, azinho. Ah, tá, lembrei que eu fiz de errado. Azão, bezão. Gente, cancela. Não era isso. Tá, vamos duplicar então essa história. Porque... Gente, perdão, falhas técnicas, não sabemos genética. Mentira, sabemos genética assim às vezes. Mas, ó, é que assim, no caso aqui seria... A gente pode fazer assim. Azão, né? Resistente. Bezinho. Tá. E eu tô imitando exercício de genética aqui, tá, gente? Não me julguem. Azinho. Bezão. Então é uma planta. Tá, vamos recuperar aqui, né? Aqui ela tem um fruto maravilhoso, né? Que é o que indica. E aqui um fruto muito ruim, né? Que é o recessivo. Aqui ela tem
e aí, no caso, ela tem baixa resistência e aqui ela tem uma resistência muito boa. E aí, como que a gente separa, então, né, os gametas? Então, a gente tem os gametas A, B e A. Eita, acho que não vai dar espaço, não. Deixa eu apagar aqui. Então, a gente tem aqui em cima A, B e A. Não, também não vai dar espaço. Gente, cuidado com a burra. A, B. Aí você deve se perguntando onde que ela quer chegar com isso. Agora eu vou fazer genética com vocês, pra vocês terem uma noção que é uma coisa que costuma cair, né? Mas essa é uma aplicação prática de como que eles fazem isso, né? Como que eles vão selecionar. E aí a gente vai ter umas... Aí a gente cruza aqui. Azão. Azinho. Bezão. Bezinho. Azão. Azinho. Bezão. Vai dar tudo bezão, bezinho. Azão, azinho, bezão, bezinho. Bezinho. Enfim, vai dar todo mundo. Vai dar tout le monde. Azão. Azinho. Bezão. Bezinho. Ou seja, são plantas que têm um fruto bom e que são resistentes, considerando que esses alelos exercem dominância. Mas aí não tá bom para eles, porque eles querem azão. Azão. Bezão. Bezão. E como que eles resolvem isso? Eles vão cruzar. Eles vão cruzar isso aqui entre si. Então vai ser azão, azinho, bezão, bezinho com azão, azinho, bezão, bezinho. Então fica aí a lição de casa, tá? Enfim, gente, foi só para ilustrar um pouco, relembrar um pouco de genética na cabeça de vocês, que aí eles vão selecionar essa planta, né, que é azão, azão, bezão, bezão, porque ela tem um fruto bom e ela é resistente, tá? Só que assim, em nenhum momento eu alterei, de fato, o material genético dela, por exemplo, assim, não coloquei coisa de fora. Tudo aí que tá aí é dela, de um cruzamento que rolou ali, um cruzamento quase familiar, digamos assim, tá? Então a gente não teve modificação. Agora a gente tem aqui outros 500, né? Seria o que? A modificação genética envolvendo inserção de genes no DNA de uma planta para que ela passe a apresentar características desejáveis. Ah, esqueci de falar aqui. E aí, quando eles chegam nessa variação azão, azão, bezão, bezão, eles começam a reproduzir de uma maneira assexuada, digamos assim, quase por uma clonagem. Que aí você consegue obter a garantia de que aqueles organismos eles vão ser idênticos, tá? Esses processos todos eles são bem problemáticos. Por quê? Porque diminui muito a diversidade. Uma coisa é você ter várias plantas, tudo bem, as plantas elas são da mesma espécie, mas elas apresentam suscetibilidades diferentes a fungos, por exemplo. Elas apresentam características diferentes, até uma característica ou outra. Um caso muito comum é aquele caso das batatas, né, na Holanda, em que veio o fungo e acabou com toda a plantação de batatas. Por quê? Porque elas eram geneticamente iguais. Tá? Então, todas elas não tinham essa resistência ao fungo, tá? Vamos pensar aqui na produção de insulina humana, né? Então, você tem ali a célula do pâncreas, né? Beleza, bonitinho, uma célula nucleada, né? Porque ela é eucarionte. Essa célula, ela tem uma sequência de DNA e nessa sequência, né, existem genes que codificam proteínas, né? Porque a insulina, ela é uma proteína. Então, se eu arrancar um pedacinho desse gene e botar ele para rodar, botar ele para jogo depois, ele vai produzir insulina, certo? Beleza. Até então tudo bem. Guarda essa insulina aqui, esse gene que a gente arrancou. Agora a gente vai lá para a bactéria.
A bactéria, né? Lembra que a gente estudou lá muito tempo atrás que a bactéria ela é procarionte, ela não tem um núcleo, ela tem dois DNAs, digamos assim, né? Que é um DNA mais um DNA mais descondensado, espalhado pelo citoplasma, enquanto não, e também tem um DNA plasmidial, né? O plasmídio, que ele é um DNA circular. Beleza, aí o que acontece? Você tira esse plasmídio, né? E você faz um recorte com enzimas de restrição, né? Que é uma coisa lá da genética, mas a gente não precisa saber aqui por enquanto. E aí você pega esse DNA do plasmídio, que você arrancou da bactéria, pega esse gene da insulina e costura. Costurou. Você fez um DNA recombinante. Então, um DNA de bactéria que agora vai expressar a proteína, o gene que produz insulina. Ou seja, uma bactéria que futuramente vai ser capaz de produzir insulina. E aí, o que eles fazem? Eles pegam uma segunda bactéria, no caso, né? Eles pegam uma outra bactéria e eles implantam esse plasmídio recombinante. E aí se torna uma bactéria recombinante. Essa bactéria recombinante, ela vai para um tanque de fermentação, né? E ela vai começar a rodar, multiplicar. E esse tanque de fermentação, ele tem condições adequadas, tá? Para que ela consiga se manter, e blá blá blá, busca sachê. E aí, ela vai produzir insulina humana, né? Que é uma coisa que ela não produziria normalmente. Ou seja, aí que tá a história do transgênico, né? Veio uma coisa de fora. Não pertence como é que chama? Esse gene que produz insulina humana, ele não tava lá. Não pertencia a essa bactéria. Mas agora ele entra nela, né? E aí aconteceu essa técnica de engenharia genética que permite com que a bactéria agora consiga produzir insulina humana. Essa insulina humana, depois que é produzida desse tanque de fermentação, ela é extraída e purificada, e aí a gente consegue ter ela no quê? Num potinho para a gente conseguir aplicar, tá? Isso é muito interessante da engenharia genética, tá bom? É muito útil, né? Considerando a quantidade de pacientes com diabetes que a gente tem hoje, tá? Uma outra história da engenharia genética, né? Lembram uma história lá, não sei o que a gente fez lá, a ovelha Dolly, né? A história da ovelha Dolly. O que aconteceu? Qual foi a história da ovelha Dolly? A gente tinha dois tipos de ovelha, né? Uma ovelha Finn Dorset e uma ovelha Scottish Blackface. Beleza. E aí na ovelha Finn, né? Vamos ser íntimos, na ovelha Finn, eles removeram as células mamárias e não sei o que. E aí, essas células mamárias estão aqui. Então, você guarda as células mamárias. E aí, numa outra ovelha, eles pegaram o óvulo e a ovelha... Como é que chama? Até me estranhei que não apareceu. Porque ela desapareceu do nada. Por quê? Porque eu pausei a gravação para brigar com ela. Agora, mentira. Mais ou menos. E aí, nessa ovelha Scottish Blackface, eles pegaram o óvulo e tiraram o núcleo desse óvulo, né? Beleza, aí ficou um óvulo anuclear. E aí esse óvulo nuclear, ele foi fundido, né, por eletrofusão com a célula mamária. Então virou uma célula mamária com óvulo nuclear. Pá, fundiu. Depois dessa fusão, o que acontece? A célula construída com o citoplasma da Scottish Blackface. E aí eles fizeram, gente, ó a treta. Eles pegaram o citoplasma, né, da célula de uma ovelha e o núcleo da outra, primeiramente, né? Porque considerando que a célula mamária, ela tem ali o citoplasma, não sei o que, tudo mais. Não só a célula mamária, o óvulo também tem o seu citoplasma. E aí eles, né, fizeram isso germinar, digamos assim. Então eles nutriram o embrião para que ele conseguisse se multiplicar um pouquinho. E aí, quando ele se multiplicou um pouquinho, né, que ele tinha crescido um pouco mais, porque não adianta, a gente não vai conseguir implantar uma célula, o que aconteceu? Eles usaram uma ovelha como barriga de aluguel. E essa ovelha pertencia
a espécie da outra ovelha, né? Da Scottish Blackface. Então ela serviu de barriga de aluguel, tá? Mas não foi ela que gerou. E aí, ela gerou a nossa Dollyzinha na barriga, tá? E a Dolly é uma ovelha Finn Dorset, tá? Então foi basicamente essa a história da Dolly. Eles pegaram, né, um óvulo, tiraram ali, em vez de fazer uma germinação, de fazer um negócio de verdade. Não que ela seja mentira, claro. Não é. E aí eles conseguiram unir duas células, criar um embrião que não veio por uma fecundação, né? Uma reprodução sexuada. Não existe reprodução sexuada aqui. Então pensa aqui comigo, uma célula mamária com óvulo sem núcleo. Surto, né, gente? Mas enfim, aí geraram a nossa ovelha Dolly. Só que é muito problemático você pensar nisso. Você pensar nisso não, porque, enfim. Mas é muito difícil, né? Esse é um procedimento que tem muitos riscos envolvidos, que tem uma chance de dar errado muito grande, né? Porque primeiro que você está tentando gerar um organismo a partir de células que, a princípio, elas não são próprias para gerar um organismo. Você não vai gerar um organismo de uma célula mamária, né? Teoricamente. E aí foi isso. E aí, gente, né? Você acha que podia ser diferente? Não vai ser diferente. Mas eu acho que eu não vou conseguir rodar esse vídeo aqui. Não sei. Mas eu acho que não vou conseguir rodar. Mas enfim, gente. Esse é um vídeo sobre teste de paternidade, né? Com uma figura de moral duvidosa. Bem duvidosa. Mas que eu lembrei na hora que eu tava fazendo. Pois programas sensacionalistas ainda existem. Que tem um quadro, né? No programa do Ratinho que fala sobre teste de paternidade e barracos familiares. Muito consumido pela população brasileira. E aí, mas no que consiste, né, o teste de paternidade, né? Esse aqui tá um vídeo, eu vou deixar na descrição depois. O teste de paternidade, basicamente, é um teste que vem de uma extração de DNA. Então, você pega alguma coisa que você pode extrair DNA. Por exemplo, você pode pegar cabelo, saliva, sangue, tá? Mas, geralmente, eu acho que o mais visto, assim, é sangue e saliva. Por quê? Porque tem DNA nisso. Aí, beleza. Aí, o que acontece? Ele pega essa amostra e extrai o DNA dela. Aí, quando você extrai o DNA, você tem ali uma amostra do material genético e tudo mais. Qual é o ponto? Mas por que isso funciona? Tá, tudo bem, mas cada pessoa é única, né? Você pensa assim, nossa, mas cada um... Você deve ter ouvido várias vezes falar nas aulas de biologia da escola, ou até mesmo no cursinho, que cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua sequência. Tudo bem, é verdade, cada pessoa tem a sua sequência. Mas um ponto importante é: você é filho da sua mãe e do seu pai, teoricamente. Teoricamente não. Na prática, você foi feito pela fecundação da sua mãe e do seu pai. Ponto. Ou seja, se a gente pensar lá na gametogênese, né? Metade de você vem ali, ó, o óvulo, né, da sua mãe, espermatozoide do seu pai, fecundação, gerou você 2N. Metade do seu material genético corresponde a características do seu pai e outra metade características da sua mãe. E aí, o que eles fazem? Eles cruzam essas características. Então, por exemplo, vamos pensar na genética. De novo, eu já estou muito geneticista. Você tem um alelo, azão. Se a sua mãe é azão e o seu pai é azão, você não pode ser azinho, certo? A não ser que uma cerca tenha sido pulada, certo? Que adora aqueles memes que falam que mostra o filho de um jeito e mostra o carteiro parecido com o filho, é ótimo. Mas assim, você não pode ser azinho, se os seus dois pais são azão, certo? É nesse princípio. Então, você vai ter características ou de um ou de outro. E para ilustrar isso na cabeça de vocês, pode ter ficado um pouco confuso, a gente vai fazer um exercício, né? Um exercício do Enem de 2013, que é o foco da nossa revisão. Enem 2013. 5 casais alegavam ser os pais de um bebê. Gente, que surto, que troca na maternidade é essa? A confirmação da paternidade foi obtida pelo exame de DNA. O resultado do teste está esquematizado na figura, em que cada casal apresenta um padrão com 2 bandas de DNA, faixas, uma para o suposto pai e outra para a suposta mãe, comparadas à do bebê. O bebê tem esse padrão de faixas aqui, esse é o padrão do pai e esse é o padrão da mãe. A questão é,
O do bebê precisa ser parecido ou do pai ou da mãe. Então, vamos começar a riscar isso aqui. Vamos lá. O bebê, a primeira banda do bebê, ela é branca. Então, peraí, deixa eu ver se tem outra coisa aqui. Vou essa cor aqui. Do bebê é branca. Então, a princípio, pode ser a mãe 1. Não, calma aí. Ó, marca aqui no meio. Pode ser o casal 1, pode ser o casal 2, pode ser o casal 3, pode ser o casal 4. E aí o 5 pode ser? Não pode. Por quê? Porque o pai e a mãe, eles têm bandas pretas. Então, obrigatoriamente, o bebê teria que ter a banda preta. Mas se o bebê não tem a banda preta, significa que não é filho deles, tá? Deixa eu escolher outra caneta aqui. Eu e as minhas canetas. Então, já não podemos, já descartamos essa possibilidade, certo? Aí, beleza. Segunda banda. Primeiro bebê tem a banda branca, então pode ser assim. Primeiro bebê não, os pais, né? Tem a banda branca, então o bebê tem banda branca. Segundo caso, também pode ser. Não foi informativo pra gente por enquanto. Terceiro caso, pode ser, né? Porque a mãe tem a banda preta, então o bebê tem a banda preta, então é compatível, então que ele herdou da mãe. Aqui também pode ser, aqui também pode ser, aqui também pode ser. Agora aqui, o bebê tem a banda preta. Só que aí, o casal 1 tem as duas bandas brancas e aqui também 2 tem as duas bandas brancas. E aí, pode? Não pode, porque eles precisariam ter pelo menos uma banda preta, cada um, para que o bebê herdasse deles, mas o bebê não herdou. Portanto, não é filho deles, tá? E aí a gente fica entre 3 e 4, né? Os pais dessa criança. Então a gente tem 50% de chance de acertar esse exercício, né? Aqui, banda branca. Aqui, ó, próxima banda. É branca da criança, do pai, do casal 3 é branca, então pode ser. E do casal 4, a mãe tem a banda branca. Então, check. Embaixo, cadê? Não enxergo. Aqui, a banda branca, de novo. Aqui também tem uma banda branca e aqui tem uma banda branca. Ainda assim, os dois podem ser os pais. Agora, aqui, né, tem uma banda preta. Então, eu preciso ter obrigatoriamente uma banda preta. Aqui tem, mas aqui não tem. Então, esse é um indicativo de que o bebê não pode ser deles, entendeu? Então, portanto, né, não pode ser filho dos pais 4. Então, vamos ver aqui se bate. Duas bandas brancas, banda branca do bebê, preta, duas bandas pretas, preta, banda preta, preta, banda preta, preta, a gente tá vendo banda preta de novo, branca, banda branca aqui correspondente, preta, banda preta. Então aqui a gente tem aqui, ó, tudo confere pra gente conseguir ver quem é o pai dessa criança. Então é isso que acontece no teste do ratinho. O DNA é extraído, né? Ele é extraído e a partir disso eles botam para correr num gel, né? Porque assim, o DNA ele tem ele tem partículas com pesos diferentes, ele dá uma fragmentada e aí ele corre no gel. E aí ele forma padrões de banda, tá? Essas bandas aqui. Então é assim que a gente vê quem é o pai dessa criança, os pais dessa criança. Portanto, a resposta certa é a alternativa C, de casa ou de carteiro, que é o pai da criança, tá bom? E, por fim, a gente tem esse exercício aqui pra gente fechar a nossa conversa, né, do Enem 2014. Em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, pesquisadores procederam de acordo com a figura. Aqui, ó, eles estão querendo fazer uma história parecida com a soja, né? Vocês lembram que eu falei da soja? Que ela não era resistente. Ela não era resistente a princípio, mas depois
ela ficou resistente porque ela recebeu genes que conferiam resistência àquele herbicida. Então aqui a gente tem uma bactéria, aí eles pegam essa bactéria, eles pegaram essa bactéria e isolaram, né? Isolaram seu DNA. DNA isolado, eles clonaram, né? Fizeram a clonagem desse DNA, pegaram o gene de interesse, isso é parecido também com aquela história da insulina, né? Que eles pegaram, é assim que eles fazem, né? Da insulina também. Então, ó, pegaram, vai tipo o gene da insulina, mas aqui é o gene de interesse, né? Que conferia essa resistência. Fabricaram o gene, e aí eles pegaram esse gene, botaram no tecidinho na planta, e aí a planta passou a expressar essas características, né? Então ela tem essa característica de ser uma planta boa e também ela é resistente a pragas específicas, tá? E aí, do ponto de vista biotecnológico, como a planta é representada na figura é classificada? Ele quer saber da planta. A planta é um clone? Não, eu não estou fazendo plantas iguais. A planta é híbrida? Ela seria híbrida se eu tivesse juntando características, por exemplo, lembra aquele exemplo que eu dei sobre a planta que tinha um fruto bom, mas ela não era resistente, a outra planta que era resistente e não tinha um fruto bom, mas aí eu acho que ela acaba, na verdade, não sendo híbrida no ponto estrito da palavra, né? Pode ser assim também, mas acho que o caso híbrido mais gritante é, por exemplo, plantas diferentes e elas formam uma planta intermediária, por exemplo, sei lá. Não consigo pensar em exemplo agora. Ela é mutante? Ela não é mutante. Ela não vai entrar pros X-Men. Adaptada? Transgênica. Sim, ela é uma planta transgênica. Por que ela é transgênica? Porque ela recebeu genes de uma coisa que não era dela, né? Ela recebeu genes da bactéria. Bactéria, você teve uma transferência artificial de material exógeno, né? Portanto, isso caracteriza pra gente uma planta transgênica, tá bom? Enfim, gente, é isso. Seguimos aqui juntos e Shallow Now, né? Esse é o nosso último encontro. Desejo a vocês muita sorte. Sorte não, né? Porque vocês não precisam de sorte, tá? Desejo a vocês boa prova, tá? A sorte de cair uma questão de transgênico, então, porque vocês vão saber responder. Ou uma questão de teste de paternidade, que vocês disseram agora, vocês estão quase aptos a trabalhar no ratinho. Só falta uma pitada de sensacionalismo na vida de vocês. Riso nervoso. Desejo a vocês boas provas, né? A gente ainda tem o FUVEST segunda fase, Enem segundo dia, tem o Nesp ainda rodando, parece que vai ter o Unicamp. Segunda fase também, né? Porque a primeira fase já passou. Mas enfim, desejo a vocês boas provas, relaxem, fiquem tranquilos. Eu sei que é muito difícil, porque é o futuro de vocês, é bem entre várias aspas, tá em jogo, tá? Mas uma coisa que eu queria deixar já avisadinha pra vocês é que o resultado do vestibular, o número de questões que você acertou na FUVEST, na Unicamp, no Enem, não sei o que, eles não definem a pessoa que você é. E você não é menos inteligente porque você não sabe resolver você não sabe achar a área de um triângulo inscrito numa circunferência. Eu também não sei, não importa. Eu não ligo. Mentira. Tá, não ligo mesmo, tá, gente? Perdão matemáticos de plantão. Mas eu não é, sabe? Isso não faz a gente menos inteligente, tá? Eu entendo que muitas vezes vocês podem ter essa sensação de que vocês são burros. Ai, porque eu não consegui fazer não sei o que na prova, não sei o que. Vocês têm que lembrar do contexto em que vocês estão inseridos e que vocês se inseriram na vida toda. Sendo bem sincera, os vestibulares, né, esses vestibulares os mais tradicionais, o VEST principalmente, são vestibulares que eles não foram feitos para você passar. Você é aluno de escola pública, do ensino deficiente, do ensino defasado, não foi feito para você. Não foi feito para você. E fazer essa prova, estudar para ela, é o maior desafio do sistema que você pode percorrer, sabe? É quase um ato de resistência, de verdade. Porque, assim, é uma prova elitista, é uma prova difícil, é uma prova bizarra. Inclusive, eu tava conversando com o Breno, professor de química, ontem, né? Se eu não me engano, ontem. E aí a gente tava vendo umas coisas de química, né? Que ele tava comentando comigo que ele ia passar de revisão, né? Pro Enem. E aí ele me contou, né? Que caiu hibridização
um ano no Enem, hibridização, SP3, SP, SP2. E aí eu fiquei assustadíssima, porque foi uma coisa que eu nunca vi na minha vida, nunca vi na apostila, assim, nunca. E eu vi quando isso? Na faculdade, no primeiro semestre da faculdade, né, na matéria de Química Geral e Inorgânica, depois eu vi isso muito em Química Orgânica. Mas pensa, sabe, matérias de Química de ensino superior, e eles cobraram no Enem. Então, a gente se esforçar, se dobrar, assim, pra tentar fazer essa prova é realmente um ato de resistência, porque principalmente foi uma prova feita pra gente, né? Mas eu tenho muito orgulho de vocês, muito orgulho mesmo, só de vocês estarem tentando fazer isso, sabe? Tentando, aceitando que existem dificuldades, que é muito mais difícil a gente passar por esse processo se a gente não veio do Bandeirantes, se a gente não veio do Dante, se a gente não veio do Objetivo, mas assim, ainda assim vocês estão tentando fazer, mesmo, sei lá, vindo de uma escola ruim, por exemplo, porque é o sonho de vocês, né? É isso que importa, né? Então vamos seguir aqui, tô sempre com vocês, sempre em espírito, né? Pensando, vou estar super aflita esse final de semana, com certeza, pensando no Enem com vocês ali. Mas, né, vamos seguir juntos e Shallow Now. Apesar não, independente de tudo que acontecer, estamos sempre juntos, sempre aqui, sempre dispostos a, sei lá, a tudo que vocês precisarem, tá? Então contem com a gente para tudo, tá bom? Seguimos juntos e Shallow Now sempre. Até breve, gente. Até breve não, né? Porque acabou Botânica Arcadas 2020. Mas a gente se esbarra por aí, tá bom?